Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de formação católica do dia 10 de julho de 2026, sexta-feira. Após a confissão, por que ainda restam pecados em nós? O pecado fere e enfraquece o pecador, sua relação com Deus e com o próximo. Lendo o Tratado do Purgatório de Santa Catarina de Gênova e o relativo comentário, deparei-me com a consideração de que o arrependimento e a confissão têm sim o poder de redimir a alma, mas a pena, até mesmo a culpa, permanecem e ainda precisam ser expiadas. Isso é verdade ou entendi mal? Eu respondo a pergunta do Franco. Primeiro, culpa. O motivo da confissão que você vive confuso está no fato de identificar a pena com a culpa. Com a absolvição do padre, a culpa é perdoada, mas a pena não é completamente eliminada. Aí vem o arrependimento. A pena permanece com base no grau de arrependimento ou contrição. Pode ser um arrependimento que renova no mais profundo da pessoa, como foi, por exemplo, o arrependimento dos próprios pecados, advertidos uma vez por Santa Catarina de Sena antes de fazer a Santa Comunhão. O beato Raimundo de da Capua, confessor da Santa e depois mestre-geral da Ordem dos Dominicanos, escreveu: noite adentro, enquanto a Virgem estava rezando e na oração surgiu o desejo da Santa Comunhão, foi revelado que com certeza na manhã teria feito a Santa Comunhão. Tendo a revelação, logo em seguida suplicou ao Senhor que se dignasse a purificar a sua alma e a dispusesse a receber dignamente o tão venerável sacramento eucarístico. Enquanto rezava e pedia com maior insistência, sentiu derramar em sua alma uma chuva abundante como que um rio, mas não era nem água nem líquido comum, era sangue misturado com fogo. Por isso, por meio desta chuva, sentiu que sua alma se purificava. Também no corpo havia a mesma sensação e se sentia purificar não apenas da imundície, mas da corrupção da semente. É o livro Legenda Maior, número 188. A corrupção da semente quer dizer que as cativas inclinações que cada um de nós herda do pecado original e que de fato permanecem na alma também depois da confissão sacramental. Em terceiro vem a penitência. Se o nosso arrependimento fosse como o de Santa Catarina de Sena, não percorreria nenhuma pena a ser eliminada, mas geralmente isso não acontece e por esse motivo é dado a penitência a cumprir. Em quarto vem o reparar o próximo. O Catecismo da Igreja Católica ensina que muitos pecados prejudicam o próximo. Há que fazer o possível por reparar esse dano. Por exemplo, restituir as coisas roubadas, estabelecer a boa reputação daquele que foi caluniado, indenizar por ferimentos. A simples justiça assim o exige, mas além disso o pecado fere e enfraquece o próprio pecador, assim como as suas relações com Deus e com o próximo. A absolvição tira o pecado, mas não remedia todas as desordens causadas pelo pecado. Aliviado do pecado, o pecador deve ainda recuperar a perfeita saúde espiritual. Ele deve, pois, fazer mais alguma coisa para reparar os seus pecados, satisfazer de modo apropriado ou expiar os seus pecados. A esta satisfação se chama penitência. No Catecismo Romano do Concílio de Trento, escutamos sobre este ponto os padres da Igreja. É São Bernardo a nos advertir que no pecado se encontram a mancha e a ferida. A primeira é cancelada pela divina misericórdia, mas para restabelecer a segunda é indispensável o remédio da penitência. Como quando se cura uma ferida e permanecem as cicatrizes, necessitadas de atenção e de cuidado, assim quando na alma se tolera a culpa, permanecem ainda traços do pecado necessitados de remédio. São João Crisóstomo tinha observado que não é suficiente extrair do corpo a flecha que atingiu, mas é preciso curar a ferida que se formou. Do mesmo modo também, depois do perdão, na alma permanece a chaga que o pecado produziu para ser curada. Santo Agostinho ensina expressamente que no sacramento da penitência é preciso distinguir a misericórdia divina da justiça divina. A misericórdia divina elimina as culpas e a pena eterna merecida. A justiça divina inflige ao pecador as penas temporais devidas para a reparação. Por isso, o padre sempre te dá uma penitência e você deve cumprir
cumprir esta penitência. Sem cumprir essa penitência, a sua confissão, ela fica manca. Confessemos e arrependemos de nossos pecados para vivermos na graça completa de Deus, nosso Salvador e Redentor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e glorificai o Senhor com a vossa vida, graças a Deus. Seja Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, Ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, reservada para nós no céu, salvação que será reservada no último dia. Asperge-me, Senhor.